Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom estar aqui para falar com vocês novamente, fazer essa reflexão aqui no nosso canal do YouTube. Antes, porém, eu gostaria que você desse um like e se inscrevesse no canal. E que Deus abençoe. Esperamos contribuir para o crescimento espiritual da sua vida. Hoje eu quero refletir com você em Provérbios capítulo 30, do grande sábio Agur. Não se tem muita referência sobre ele, mas sabemos que ele era um sábio do seu tempo. E eu gostaria de ler aqui o Provérbios 30, de 1 a 9. Diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem: Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Queridos irmãos, amigos, irmãs em Cristo, é importante a gente compreender que o homem sem Deus, ele não é nada. O homem precisa de Deus. E mais do que nunca, nós vivemos essa fase da nossa total insignificância. É bom que venhamos a reconhecer isso. Sem Deus o homem não é nada. Onde o homem chegou? Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e, além de tudo isso, soberania e juízo, Ele parou o mundo com essa pandemia. E Ele vem, na minha concepção, na minha visão, endurecendo o coração de muitos governantes. O homem não chegou tão longe como ele poderia ser. O homem não consegue se unir. O homem não consegue ser submisso a Deus. No seu desejo de ser igual a Deus, o homem se transformou, e muitas vezes, num monstro. Com a sua hipocrisia, com a sua demagogia, com as suas mentiras, o homem chegou num ponto em que foi necessário parar o mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas foram atingidas. Todos os líderes mundiais e nacionais foram atingidos com essa pandemia. Parece que não há esperança, mas há. A esperança está em o homem olhar para Deus. O texto que nós lemos mostra algumas coisas importantes para nós. Versículo 2 diz: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. O sábio Agur disse isso. Ele era um sábio da sua época. Ele, assim como Davi também disse no Salmo 22, 6: eu sou um verme, não homem.
o grande Davi, o grande rei Davi. Agur, o grande sábio, deixa implícito para todos nós que para ser verdadeiramente humano é preciso conhecer a Deus. Para ser verdadeiramente humano é preciso conhecer a Deus. O homem está distante de Deus. Se o homem quiser ser um ser humano melhor, essa não é uma mensagem só para os líderes, mas para todos nós. Se quisermos melhorarmos como seres humanos, precisamos conhecer a Deus. É importante isso. Sem a capacidade, no versículo 3 ele diz: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Sem a capacidade de interpretar a situação humana, não pode chegar a uma conclusão inequívoca acerca da maneira apropriada de viver. Irmãos, nós temos que ter a capacidade de olharmos para a situação do ser humano. E dessa forma, nós vamos entender qual que é a maneira que podemos viver diante de Deus e diante dos homens. Versículo 4, ele dá uma conotação aqui do que é Deus, e ele faz algumas perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Agur aqui está desafiando o seu público, aqueles que iriam ler, e justamente nós hoje, nós somos desafiados a transpor essa distância intransponível entre o conhecimento que o Senhor possui da sabedoria e a nossa total impotência humana. Existe uma grande distância. Esse é um grande desafio. Esse versículo mostra que a relação pessoal com o soberano Deus é o meio de superar a terrível situação humana de ignorância e de morte. Esse é o tempo que estamos enfrentando muitas mortes, vendo muitas pessoas morrerem, conhecidos nossos morrendo. Todos os dias há os relatos, todos os dias há as estatísticas. E esse versículo 4 mostra que a relação pessoal com Deus é o meio de superar a terrível situação humana. Precisamos superar isso através de uma comunhão mais clara com Deus. Versículos 5 e 6 ele diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não se repreenda e sejas achado mentiroso. Irmãos, como é importante a gente compreender. Ele está mostrando aqui que o conhecimento da palavra de Deus se dá somente por meio da revelação e é recebido pela fé. Não é através do nosso conhecimento, daquilo que nós temos. Nós precisamos crer nesse Deus pela fé, pela revelação, através da sua palavra. Precisamos compreender, precisamos ir atrás. E nos versículos de 7 a 9, ele faz as suas petições, dizendo para que Deus não as negue. Ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Como temos visto tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta demagogia sendo feita nesse período, principalmente pelos políticos. E é difícil porque nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Se eles estão lá, é porque Deus assim os colocou lá. Através do voto, sim, mas foi porque Deus quis.
E assim como Deus colocou, Deus pode tirar de lá. Não há mérito nenhum neles estarem lá. Mas além de afastar a falsidade e a mentira, ele diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Ah, como seria bom se nós estivéssemos felizes com o que nós temos. É lógico que devemos sonhar, devemos buscar. Mas quantas pessoas não são felizes com o que têm? Quanta gente não é feliz com o que tem? E ele diz essas duas coisas, colocando assim: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Meus irmãos, que você possa guardar essa palavra no seu coração e olhar para a nossa condição humana. Olhar até quando nós vamos caminhar sem Deus. Até quando o homem vai caminhar negando a Deus? Até quando? O homem não consegue ir além. Um pequeno vírus invisível parou o mundo. É como se o relógio tivesse parado para o mundo todo. Nós estamos parados, olhando as estatísticas, fazendo as coisas. Os homens fazem decretos, fazem suas leis. Uns estão vendo que não funciona hoje, não funciona amanhã. Como fazer? Fica em casa, coloca máscara, sai de casa, vai trabalhar. Toma um determinado remédio, não toma. Se tomar, vai dar margem para o político que ele é contra. Se não tomar, vai dar margem para o outro. O homem chegou no seu ponto crítico. O homem precisa de Deus. Ore nas suas orações, para que comece por você, comece por mim e pelas nossas autoridades. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos ver a nossa insignificância e a nossa finitude. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada. A palavra do Senhor, diz o versículo 5, é o escudo para os que nele confiam. Que seja essa a nossa proteção, e não aquilo que o homem crê que é. A nossa proteção, o nosso escudo é o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.